Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem? Depois que vimos sobre o que é a atmosfera e quais são suas camadas, agora vamos conhecer a segunda grande camada que existe, né, no nosso planeta Terra, tá? Que é a litosfera. Tá? Estudamos sobre a atmosfera e agora vamos ver sobre a litosfera, tá bom? E aí a litosfera, ela tem a ver, ela está localizada no interior do nosso planeta Terra, tá? A atmosfera, ela está localizada na o quê? Uma capa, tá? Que recobre todo o nosso planetinha azul, protegendo ele dos raios ultravioleta do Sol, que em muita quantidade, tá, pode nos prejudicar, e toda a vida no planeta. Já a litosfera é uma camada de rochosa, né, de terra, tá, que forma o nosso planeta. Tá? Então, para a gente entender do que é feito o planeta Terra, tá? Se alguém chegar para perguntar isso para tá? A gente responde que ele é feito de rochas e minerais, tá bom? E aí, essa camada de rochas e minerais, a gente vai chamar de litosfera, tá certo? Então, vamos lá? Let's go! Então, pessoal do quinto ano, o que é que acontece se alguém nos perguntar o que é a litosfera, tá? Ou então se a gente tiver a seguinte dúvida: do que é feito o nosso planeta Terra, tá? Ele é formado pelo quê? Aí a gente responde o seguinte: o nosso planetinha Terra, tá? Ele é formado, né? Ele é feito de uma camada sólida, tá? De rochas e minerais, tá? É isso que é a litosfera. Ela é uma camada sólida, né? Que ela é muito dura, tá? E resistente, porque ela é formada por rochas, vários tipos diferentes de rocha, e por vários tipos diferentes de minerais, tá? E aí, como assim do que é feito? É exatamente, tá? Como eu estou aproximando aqui na tela para vocês poderem visualizar, dentro do nosso planeta Terra, a gente sabe que ele tem uma forma esférica, tá? Mas do que ele é feito? Ele é uma grande esfera azul, tá? Feita de rochas e minerais, tá? E essa camada sólida a gente chama de litosfera, tá? Enquanto que a atmosfera fica na parte externa do nosso planeta, é uma capa invisível que recobre e protege o nosso planeta azul dos raios do Sol. A litosfera fica dentro do nosso planeta, né? Abaixo da superfície terrestre, tá? Já é o quê? Já é do que é formado, do que é feito, tá? Essa esfera azul que eu tenho aqui representada na minha mão, tá bom? E aí, quais são esses tipos de minerais, né, que fazem parte da litosfera? Então, a gente tem aqui, a gente tem o silício, tá? O alumínio, que é bem conhecido, inclusive a latinha de refrigerante que a gente toma, tá? De Coca-Cola ou de Fanta, por exemplo, ela é feita de alumínio, tá? Algumas partes do carro também, tá? Também é feito de alumínio. Então, o alumínio, ele é um metal, tá? Ele é um mineral que também faz parte da camada sólida da Terra, que é a litosfera, tá bom? E além do silício e do alumínio, temos o quê? O magnésio, tá? Que são outros tipos de minerais ou rochas que fazem parte, tá, dessa litosfera, tá? E aí a litosfera, ela está o quê? Na profundidade do planeta, tá? Então aqui temos a crosta terrestre. Observem aqui na imagem, tá? O manto, tá? E o núcleo interno. O núcleo interno é o que tem dentro mesmo, no interior do planeta Terra. É o que faz com que sustenta ele no espaço, né? Flutuando, né? No movimento de rotação e de translação.
tá? O núcleo interno, ele fica o quê? A quase 7.000 quilômetros de profundidade, tá? Entrando na Terra. É como se a gente cavasse um buraco e tivesse como ideia chegar até o final para ver onde a gente ia chegar. E a gente chegaria, e isso iria passando por cada camada sólida da litosfera até chegar no núcleo da Terra, ou núcleo interno, tá? Que é como se fosse uma imensa bola de fogo de temperaturas muito altas, tá? Que sustenta com energia, tá? O nosso planeta azul do jeito que ele é, tá bom? E aí, pessoal, vamos agora conhecer a teoria das placas tectônicas, tá? As placas tectônicas, tá? Primeiro a gente tem que saber o que são as placas tectônicas, né? Que são imensos blocos de terra, blocos gigantes de terra, que ficam abaixo da superfície terrestre, tá? E que são essas placas de terra, esses blocos gigantes, que formam também, tá, a litosfera, tá bom? Sendo que tem uma coisa interessante para a gente saber sobre essas placas tectônicas. Tá? Esses blocos gigantes de terra, eles fazem o quê? Se movimentam entre eles. Tá? Estão em constante movimento. Eles nunca param de se movimentar. Porque eles estão o quê? Flutuando sob todo o magma que existe na litosfera, que é como se fosse uma camada de lava, né? De fogo. Como se fosse um oceano de fogo. E esse bloco gigante de terra fica em cima, né? Desse magma e está constante em movimento. Tá? E às vezes acontece que, quando tem um movimento desse, uma placa tectônica com a outra, elas se chocam, tá? E aí, quando acontecem esses choques entre as placas tectônicas, na superfície terrestre, na parte de cima, aparecem mudanças na natureza, tá? Como, por exemplo, o aparecimento de montanhas. Então, se alguém chegar para a gente e perguntar de onde vêm as montanhas, como é que elas surgem? Elas surgem depois de um choque entre duas placas tectônicas, tá? E aí, esse abalo, né, que acontece do choque das duas placas, vai fazer o quê? Vai emitir uma onda, né, de energia que vai subindo até a superfície. E na superfície terrestre vai acontecer o quê? Uma mudança no relevo da Terra. Então vai começar a surgir o quê? Blocos de terra que vão brotando do chão para cima, que a gente chama de montes ou montanhas, tá? Então é isso que acontece. Quem descobriu essa teoria, tá, foi um cientista, tá, chamado James Morgan, no ano de 1967. E outros pesquisadores que estavam com ele, tá, afirmavam que existiam abaixo da superfície da Terra, tá, as placas tectônicas, tá? Como a gente observa aqui nesse desenho, ó. A gente tem aqui abaixo da superfície onde estamos, tá, as placas tectônicas, que são essas aqui, ó, tá? E aqui em cima, elas estão o quê? Se chocando, ó, em direções diferentes. Olhem com atenção as setinhas, como se elas estivessem se chocando no movimento que elas estão fazendo. E aí, causa o quê? Uma ruptura, né? Causa uma rachadura no relevo, né? No solo. E na parte da superfície aparece o quê? As montanhas, tá? E aí, se a gente tiver uma série de choques entre elas, vão surgir o quê? A cordilheira. Tá? A cordilheira é como a gente chama, pessoal, quando tem várias montanhas juntas. Tá? Uma cadeia imensa de montanhas. Aí a gente chama de cordilheira. Tá? Então, uma cordilheira muito conhecida no nosso planeta fica aqui próximo do Brasil, chamado Cordilheira dos Andes. Tá? Ela pega todo o litoral da América do Sul, tá bom? E é onde está localizado, tá, boa parte de placas tectônicas que se chocam.
É por isso que existe a Cordilheira dos Andes nessa região do planeta, tá certo? E aí, pessoal, temos uma ideia agora. O que é um abalo sísmico? Olha só, um abalo sísmico, tá? É o que a gente chama, tá, de um fenômeno natural que acontece quando há um choque entre uma placa tectônica e outra, tá? Então, esse choque, né, esse encontro de uma placa com outra na litosfera, vai fazer com que cause uma vibração, um tremor, sabe? Como se o nosso planeta estivesse saculejando. E aí esse movimento das placas tectônicas, tá? A atividade vulcânica também, se tiver erupção de um vulcão em alguma localidade, vai causar um abalo sísmico, que é esse tremor de terra que a gente sente na superfície terrestre, tá? E esse abalo sísmico vai causar o que a gente chama, primeiramente, pessoal, atenção, de terremoto, tá? Como a gente observa aí na foto, no país chamado Haiti, e fica aqui nas Américas, no ano de 2010, aconteceu um abalo sísmico lá, que causou um terremoto de nível 7 ou 8, que é o nível mais alto que um terremoto pode ter, de alta intensidade, o que destruiu completamente boa parte do país, que era um país pequeno, uma pequena ilha que fica localizada na América Central, tá bom? Eu vou pegar aqui o nosso globo para poder tentar localizar para vocês onde é que fica o Haiti, tá? Então, o Haiti, ele está mais ou menos aqui, ó, na América Central, estão vendo? Onde tem aqui essa parte laranja, tá? Mais para cá, descendo, tá? Onde meu dedo está. O Haiti. Só para ter uma ideia, o Brasil, ele fica onde tem essa parte bem laranja aqui, ó, bem grande. Então é bem próximo do Brasil. São dois países latino-americanos, tá? Então lá eles sofrem muito com a questão de abalo sísmico, porque o Haiti ele está localizado numa região do planeta que fica acima de um encontro entre placas tectônicas. Então tem países no mundo que eles têm esse azar, né, de estarem localizados, tá, numa região, tá, onde está abaixo dele, na litosfera, algumas placas tectônicas que vivem se movimentando. Então é costume lá você ter muito abalo sísmico, tá? Então abalo sísmico é esse fenômeno natural, tá, que é causado pelo movimento das placas tectônicas na litosfera. E aí alguém pode estar se perguntando nesse momento dessa videoaula, qual é a diferença entre um terremoto e um maremoto, tá? Sempre a gente pode ver notícias na televisão de algum país ou algum lugar no mundo que está sofrendo com terremotos ou com maremotos. Mas aí é diferente um de outro, tá? Os dois, eles são causados pelo abalo sísmico que acontece, tá, na litosfera, ok? No subterrâneo da superfície terrestre. Mas a gente vai ver agora a diferença entre um e outro. O terremoto, tá, que é o primeiro, são os abalos que ocorrem na Terra, ok? Como a gente acabou de ver essa foto que mostra o Haiti, tá? E uma cidade no Haiti completamente destruída. Já o maremoto, ele acontece num abalo sísmico, tá? Nas profundezas do oceano. A gente vai para o oceano, para o mar, tá? E aí a gente mergulha. A mais ou menos o quê? 15, 60, 50 quilômetros, né, de para baixo, no solo. E lá a gente vai ter também um abalo sísmico, que é o choque entre uma placa e outra. E aí, esse abalo sísmico vai causar uma vibração, que é esse tremor, que vai subindo, né, do solo para a superfície, tá? E vai formar uma onda gigante, tá? Vai formar uma onda gigante. E essa onda gigante, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que ir para algum lugar, né?
Vejam aí, observem com atenção como é que funciona o maremoto, né? Como é que ele acontece por essa imagem que eu coloquei na telinha. Olha só, a gente tem aqui uma placa tectônica, tá? E aqui do lado direito, uma outra placa tectônica, tá? Na litosfera. Vejam que aqui embaixo, essa parte bem amarela, é o magma, tá? Que é por onde flutua a placa tectônica. Ok? Por isso que ela fica em movimento, ela fica, né, sob esse magma, né? Que é lava, né? E aí a gente tem um choque entre as duas aqui no meio, ó. O que vai causar o quê? Uma vibração na Terra, um tremor, que a gente chama de abalo sísmico, tá bom? Esse abalo sísmico ele vai causar essa vibração de tremor que vai subindo até a superfície, onde tem o oceano, tá? E aqui no oceano, por conta desse tremor, vai formar uma onda. E essa onda ela vai desaguar até o litoral, tá? Onde fica o quê? Onde fica a cidade mais próxima que esteja à beira-mar, tá bom? Então, por isso que essa onda gigante, a gente chama de tsunami, tá? Alguém assistindo esse vídeo, né, galera, já deve ter ouvido falar desse nome. Tsunami não é o nome do maremoto, tá? Terremoto é o abalo sísmico que acontece na Terra. Maremoto é um abalo sísmico que acontece nas profundezas do oceano, tá? E o maremoto ele vai causar o tsunami, que é o nome que a gente dá a essa onda gigante que vai arrasar, né, muitas cidades, né, e vai causar muitas enchentes, tá? E muita destruição, tá? Então, os dois são causados pelo abalo sísmico, tá? E o abalo sísmico ele é causado pelo encontro, né, pelo choque entre duas ou mais placas tectônicas. E aí, pessoal, temos o vulcanismo, tá? O vulcanismo é um outro fenômeno natural que acontece, tá, na litosfera, tá bom? O vulcanismo é a erupção de um vulcão, tá? É quando acontece aquela grande explosão, onde o vulcão ele começa a cuspir fogo, né? A cuspir fumaça e lava, como a gente observa aí nessa imagem, tá? A gente chama esse fenômeno natural da erupção do vulcão de vulcanismo, tá? E se alguém perguntar, professor, o que é o vulcanismo? Eu vou responder: é a liberação de magma do interior da Terra para a superfície, tá? Dentro do nosso planeta Terra, temos o quê? As placas tectônicas, né? E abaixo dela tem o magma, tá? Que é todo como se fosse um mar de fogo que tem, tá? No interior do nosso planeta. E aí, às vezes acontece um abalo sísmico, tá? E esse magma, ele é o quê? Liberado. E aí, ele é liberado através de um quê? De um buraco que existe na superfície que vai cuspir esse magma para fora. Então, esse buraco a gente chama de vulcão, que é uma montanha que tem essa abertura, né? Para poder cuspir esse fogo que vem do interior, de cima, de baixo para cima, tá bom? Então, o que é que o vulcão ele cospe além do fogo? A lava quente, como vocês conseguem ver nessa imagem, e ela também, os vulcões também costumam liberar o quê? Fumaça, tá? Como a gente também pode ver nessa foto, onde tudo fica escuro, como se fosse uma grande neblina, né? Preta, e gases, tá? Essa fumaça e esse gás, tá? É muito tóxico para uma pessoa que pode respirar, tá? Tem muitos venenos aí para o ser humano, tá? Então as pessoas, uma cidade que fica próximo de um vulcão, quando ele entra em erupção, as pessoas têm que sair o quê? Da cidade, para elas não começarem a respirar essa fumaça tóxica que o vulcão ele está cuspindo e que começa a chover, tá? Na cidade, atingindo as pessoas, e também para não ser queimada pelo fogo, né? Que começa a queimar tudo que ele encontra ao redor dele, tá bom?
E aí, pessoal, nessa parte, eu pergunto a vocês que estão aí assistindo do 5º ano. Você já ouviu falar de Pompeia? Não? Pompeia é o nome de uma cidade romana, tá? Que ficava na região da Itália, tá bom? E é uma cidade muito antiga, tá? É uma cidade que ela foi construída, tá? No ano de 78 ou 76 depois de Cristo. Ainda na época do Império Romano, né? E aí, essa cidade, ao lado dela, ficava um vulcão. Ainda hoje ele pode ser encontrado lá, chamado Vesúvio. É o nome, tá, desse vulcão muito conhecido, tá, que fica ao lado da região onde ficava a cidadezinha de Pompeia. Sendo que esse vulcão de Vesúvio, ele sempre, né, entrava em erupção. Tá? As pessoas estavam lá em Pompeia e elas estavam acostumadas da cidade a olhar para o horizonte e enxergar o Vesúvio. E o Vesúvio, de vez em quando, acontecia uma explosão e uma erupção no Vesúvio. Sendo que certo dia, tá, quando as pessoas não esperavam que acontecesse, todo mundo estava lá no seu dia a dia, no trabalho, tá? Nas atividades de casa. E aí, de repente, acontece uma erupção, mais uma erupção no Vesúvio. Sendo que dessa vez é a maior erupção que já tinha tido na história, tá, da cidade de Pompeia. E aí, o que é que acontece? A erupção ela é tão forte, a explosão é tão grande do vulcão, que toda a lava ela começa a atingir a cidade do Vesúvio, da cidade de Pompeia. E as pessoas, elas não tiveram tempo de fugir da cidade. Muitas delas não conseguiram, tá? Porque a cidade fica localizada numa região muito difícil das pessoas poderem escapar. Porque do outro lado a gente tem o mar, e aí só quem poderia escapar eram quem tinha navios, quem tinha barcos, tá? E não tinha barco suficiente para todo mundo. Então muitas pessoas elas não conseguiram fugir. E elas ficaram na cidade só esperando a morte delas pela erupção do vulcão. Né? E o vulcão Vesúvio continuava a cuspir o seu fogo, tá? A sua fumaça, tá? E de repente ele começou a cuspir também uma chuva de cinzas. E essas cinzas do fogo do vulcão começaram a atingir a cidade, cobrir toda a cidade de Pompeia. Tá? E a cidade ela foi ficando cinzenta, como se fosse, sabe, uma escultura, né, de pedra. Tá? Com o passar do tempo, a cinza vulcânica, tá? Com o passar dos séculos, ela foi se petrificando e foi se tornando como se fosse um tipo de rocha, de pedra. E aí as pessoas que estavam cobertas por essa cinza, elas se transformaram em estátuas. Olha só que interessante, tá? E ao mesmo tempo, né, coitada dessas pessoas, tá? Mulheres, homens, velhinhos e até crianças não conseguiram escapar e todos ficaram cobertos dessa cinza do vulcão e se transformaram em estátuas de pedra, tá? Essa cidade ela ficou escondida, tá, no subterrâneo da litosfera durante muitos séculos, mais ou menos 1.600 anos. Olha só, mais de 1.000 anos ela ficou escondida do mundo. Até que arqueólogos conseguiram encontrá-la fazendo uma escavação na região, tá? Onde fica a Itália, a Pompeia, próximo de uma cidadezinha chamada Nápoles. E aí o que é que acontece, pessoal? Descobriram, tá, as estátuas das pessoas, os corpos dos mortos, tá? Como vocês podem observar nessa foto. Todas são as pessoas, tá, que estão todas cobertas de cinza vulcânica e que hoje essa cinza como se estivesse como se fosse uma estátua, tá? As pessoas ficaram na posição que morreram durante mais de 1.000 anos, tá? E só foram descobertas, tá? No século XVIII, tá? Há mais de 400 anos atrás. Mas antes disso, essas pessoas, essas estátuas humanas, tá? Ficaram cobertas e escondidas por mais de 1.000 anos, tá certo? Tá aí uma curiosidade para você saber e quem quiser procurar mais, tá? É só me consultar
E também pode fazer uma pesquisa na internet para saber mais sobre a cidade de Pompeia e essa história com o vulcão Vesúvio. Pessoal, essa foi a aula sobre litosfera, tá bom? Esse assunto ele se encontra, tá, nas páginas 29, tá? Até a página da página 29 até a página 35. Repetindo, no livro de Geografia você encontra o assunto de litosfera da página 29 até a página 35, tá bom? Onde tem um texto com imagens para você poder acompanhar esse assunto sobre litosfera, abalo sísmico, tá? Terremoto e maremoto, tá? O fenômeno natural do vulcanismo, dentre outros assuntos que pode ser encontrado aqui, tá certo? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula. Valeu, galera!